Graça e paz, meus queridos, todos vocês que estão na audiência, o pessoal do Face Live que já vai entrando. Sexta-feira de bênção nas nossas vidas. Céu azul, o sol brilhando no céu e assim vai a vida. Vamos começar com uma oração. Vamos lá em Lucas 1,46, a oração Cântico de Maria, foi um cântico, né? Tem até um louvor muito bonito feito sobre este Cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado o seu amor. Maria se alegrou, regozijou na obra que o Senhor estava fazendo através da vida dela, gerando Cristo Jesus no ventre de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na sua vida, não é mesmo? Hoje eu vinha meditando no começo da minha conversão, como eu cheguei para Jesus, como Ele me tocou, e quando Jesus, Ele toca nas nossas vidas, uau! Um toque de Jesus transforma, né, totalmente aquilo que você era, você deixa de ser, né, e algo novo acontece, uma vida nova começa quando Jesus toca, né? Quando o Senhor toca em nós, você ganha nova vida. Só um minutinho, tá fazendo calor aqui nesse estúdio. Vamos lá. A minha alma engrandece o Senhor. Que coisa boa a nossa comunhão com o Espírito de Deus. Eu acho que tem crente que nunca experimentou, né, esse toque transformador de Jesus Cristo. Eu me lembro bem quando Jesus chegou em minha vida para valer, quando Ele trocou meu coração por um novo coração, um coração que estava arruinado, quebrado, não é? Por um novo coração, um coração com capacidade de viver, com capacidade de amar. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é bom. Senhor, nós vamos orar daqui a pouquinho, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, sua misericórdia de geração a geração sobre os que o temem. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito amoroso. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depois dos tronos poderosos e elevou os humildes. O Senhor eleva os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Glória ao nosso Deus, toda a glória a Ele. A minha alma engrandece o Senhor. É até difícil, né, a gente explicar. É tão tremendo essa comunhão que nós temos com o nosso Deus. Quando você fala com o Espírito do Senhor, que está habitando no seu interior, você sente a presença dele, né? Se você não sente, tem alguma coisa aí precisando, né? Precisando ser consertada, precisando melhorar na sua intimidade com o Senhor. Porque a vida dele, o amor dele, a presença dele é o que faz valer a pena respirar a cada manhã. É o mesmo que quando você está apaixonado, que, né, quando se apaixona por alguém, tudo começa a valer a pena, a vida ganha cor.
né? Ganha propósito. E nós, quando temos essa intimidade, essa comunhão com o nosso amado, com o nosso Deus, você fala com o Espírito Santo e ele te responde, né? Como é bom essa presença tua, Senhor. Como nós te amamos. Como nós nos regozijamos, Senhor, no teu amor por nós. Como a tua vida é maravilhosa, Senhor. Pai, eu oro que os meus ouvintes, aqueles que estão ligados, sintonizados comigo nesta hora, que eles comecem a experimentar agora essa tua presença, Senhor. Porque os nossos olhos se enchem de lágrimas pelo toque maravilhoso do teu amor, da tua presença, da tua vida, que esta unção do Espírito de Deus comece a te envolver agora. Que você possa ser envolvido nessa presença de amor. As nossas palavras, elas são tão rasas, tão pequenas para expressar este processo, né? Expressar isso que acontece dentro da gente quando você está em adoração, em conversação, se deleitando na presença do Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Como eu disse a vocês, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar para a presença de Jesus. É tempo de buscar o toque da mão de Jesus na tua face. É tão bonita esta imagem, né? De você repousar o teu rosto na mão do Senhor. Receber um carinho da mão do nosso Deus. Oh, meu Pai, esse mundo está tão mal, tão pervertido, eles não sabem. Eles não conhecem a maravilha que é poder estar em tua presença, Senhor. Pai querido, nós nos levantamos esta manhã para te adorar, para entronizar a tua presença nas nossas vidas, nas vidas daqueles que nos escutam. Entronizar a tua presença na cidade aqui de Juiz de Fora. Senhor, que o anjo da cidade de Juiz de Fora seja fortalecido agora com a nossa oração, que os exércitos teus assumam o controle da nossa cidade nesta manhã. Que as forças celestiais possam confundir e colocar em debandada os exércitos das trevas que operam a partir do pecado aqui em Juiz de Fora. Te pedimos perdão, Senhor. Você que está me ouvindo de outra cidade, se levante agora para clamar pela tua cidade. Porque, Senhor, nós te pedimos perdão pelos pecados horríveis que têm sido cometidos, escondidos nas trevas. O coração humano tem se tomado de treva, de negridão, para fazer todas as coisas que o Senhor desaprova. E este pecado tem alimentado e fortalecido as forças da maldade, Pai. Mas, Senhor, o Senhor também tem um povo da luz, que a nossa luz possa brilhar mais e mais intensamente, que a nossa adoração suba a ti cada vez mais pura, mais em espírito e mais em verdade, para que o Senhor possa despachar os teus raios de poder contra o governo das trevas, para dispersar os nossos inimigos,
para que as forças da maldade sejam enfraquecidas, para aqueles que estão aprisionados nas garras de Satanás, que eles possam ser resgatados pelos teus exércitos, Senhor. Que o teu Espírito possa agir com poder sobre as nossas cidades. Clamamos também pela nossa nação, Senhor. O Senhor tem falado conosco sempre em Isaías 60. Não, Isaías 60 ou 61. Peraí, essa versão, ela me ajuda pra caramba, vamos ver. Ah, tá, é porque eu tô aqui nos Salmos, eu quero Isaías 60. A palavra do Senhor tem nos falado no livro de Isaías 60. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor, né, está se intensificando sobre nós. Levanta-te e resplandece. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que esta glória, Senhor, vá se intensificando sobre o teu povo. Estamos aguardando este momento, Senhor, de um grande avivamento que vai varrer toda a terra. Oh Deus, nós clamamos a Ti por um avivamento nas nossas cidades, que hajam reuniões de oração incessantes, clamores incessantes diante do Teu trono, porque a Tua glória vai descer. Oh Senhor, na quinta-feira, né, foi feriado aí, e eu reuni de manhã na salinha de oração com a minha parceira de oração, e nós levantamos um clamor por esta cidade. Eu me lembrei agora, foi tão tremendo. Nós proclamamos os decretos do Senhor sobre a nossa cidade, os decretos do Senhor sobre o Brasil. Nós temos autoridade de liberar os decretos do Senhor. Um dos decretos do Senhor é que a glória dele vai encher toda a terra como as águas cobrem. E nós podemos decretar o que a palavra de Deus diz. Amém? E nós decretamos, né, que esta glória venha, que este avivamento venha sobre as nossas cidades, especificamente sobre Juiz de Fora. Eu pedi ao Senhor que limpasse, e eu vi como uma vassoura começasse a varrer, que os anjos do Senhor pegassem vassouras, grandes vassouras do Espírito, para varrer toda imundície da nossa cidade, para chuchar aquela vassoura onde, lá de baixo, né, quando a gente varre a casa da gente, você, né, vai bem, move aqueles cantinhos ali onde está escuro, onde está a sujeira. Os anjos do Senhor saíram com as vassouras varrendo toda a corrupção, pecado, tudo que está escondido, toda imundície, todo um antro de demônios. Os anjos do Senhor estavam varrendo, né, da nossa cidade. Senhor, que o Senhor continue, que os teus anjos possam continuar com estas vassouras do Espírito, limpando, faxinando, varrendo, removendo, Senhor, tudo que está no escondido e no oculto, limpando todas as instituições da nossa cidade, os governos, né, de todas as instâncias, que toda a sujeira saia. Claro que, né, no começo da limpeza você vê aquela nuvem de poeira, é muita sujeira que a gente vê, dá até um desespero, mas depois, né, depois o vento do Espírito vai soprar esta poeira para longe, e nós vamos ver esta nuvem negra de morte sair de sobre as nossas cidades, e o sol da justiça brilhar. Deus é poderoso para fazer muito mais. Senhor, Tu és poderoso para fazer muito além do que nós estamos te pedindo, Senhor. Faça, Senhor, faça valer, Senhor, a nossa oração sobre a cidade de Juiz de Fora, sobre as cidades do Brasil, sobre o Brasil, sobre as nações do mundo. Oh, papai, começa a mover no meio do teu povo, move o teu espírito, um espírito de intercessão, um espírito de clamor, um espírito que clame pela tua justiça,
que clame pelo derramar do teu perdão, da tua graça perdoadora, que clame, Senhor, move um espírito de clamor no meio do teu povo, quebranta os nossos corações, não nos deixe inertes. O Senhor nos deu tanta autoridade, tanto poder. O Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor ouve o clamor do teu povo, que possamos ser movidos pelo teu Espírito a clamar. Ó Deus, porque, Senhor, quando a tua glória vem sobre a igreja, ela não vem só sobre a igreja, ela vem sobre a igreja para que a igreja seja luz, sal e luz nas comunidades, na cidade, para que aquele que está prisioneiro do inimigo, que caiu no poder das trevas, aquele que sequer teve chance de te conhecer, ele possa, Senhor, vir para a tua luz, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos. Nós precisamos prevalecer nesta batalha em nome de Jesus Cristo, este nome que nos foi dado com toda a autoridade e poder para combater este combate. Pai querido, perdoa-nos porque temos combatido pouco, porque temos lutado pouco, porque temos crido pouco, porque temos sido negligentes com toda a autoridade e poder que o Senhor nos deu. O Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 orando em nome dele, ele se faz presente. E onde Jesus está, alguma coisa acontece, não só alguma coisa, todas as coisas acontecem. Como ontem, né, que a gente estava orando, o Espírito de Deus, ele vai trazendo as palavras, ele vai trazendo a direção da oração, ele vai trazendo os decretos. Não importa, né? Às vezes a gente começa a orar sem forças, estamos cansadas da batalha, né? Às vezes não estamos nem sentindo bem, mas quando você se coloca na posição, né, o Senhor, ele vem e ele se move e ele te usa e ele vai honrar a tua oração. Então, peça a Deus, busque alguém que ore com você, mas é necessário, né, que para que a gente tenha esta autoridade, a gente esteja andando em santificação. Santifica a tua vida, santifique, ande de acordo com a palavra de Deus. Busca a face do Senhor. Você não pode mentir. Se você mentir, se você não estiver falando a verdade, a tua palavra, ela perde a autoridade, porque Deus não vai botar as palavras dele na tua boca se você não tem compromisso com as tuas palavras, se você não tem responsabilidade com aquilo que você fala. Eu creio que quando eu falo no microfone desta rádio, você percebe a autoridade de Deus, você percebe a unção do Espírito, porque estamos buscando caminhar em santidade. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, eu tenho buscado, eu oro, Senhor, revela-me a tua santidade. Por quê? Nós só podemos ter aquilo que a gente tem visão. Primeiro, você precisa ter uma visão espiritual. Os teus olhos espirituais, eles têm que ver aquela realidade. Então, tudo aquilo que você vê passa a fazer parte de você. O que entra pelos seus olhos vai para a tua alma, vai fazer parte do teu ser. Por isso, nós temos que vigiar tanto com os nossos olhos, o que é que nós estamos olhando, para onde estamos direcionando a nossa visão, porque nos tornamos aquilo que estamos vendo, porque os olhos, eles são a boca da alma, eles comem, né? Nós comemos as coisas pelos olhos e elas passam a fazer parte da nossa vida de pensamento, a nossa vida de sentimentos, ok? Daí você vê essas crianças de madrugada, toda madrugada, as crianças agora, as crianças estão acordadas durante toda a madrugada, sendo alimentadas pelos joguinhos que foram feitos para deturpar a mente destas crianças. E os pais não têm tido autoridade para parar com isso, para fazer mudar,
para oferecer uma outra opção de vida, para que esta criança possa ser preenchida de outra maneira, não é? Quando você deixa o seu filho toda madrugada na frente do computador, com os joguinhos, você só escuta, mata, mata, pega, isso é só coisa violenta, coisa que não presta. O diabo bolou muito bem esses jogos de computador e ele está contaminando essas crianças, não é? Porque o que elas veem vai entrando pelos olhos e se instalando no interior delas. E nós precisamos buscar visões de Deus. Nós precisamos buscar visões celestiais, conforme está lá em Colossenses 3. Vocês são do alto. Olhe para o alto, busque visão do alto. Isaías, quando a visão dele se abriu e ele viu o Senhor em sua glória, aquela visão de Deus em sua santidade, em sua glória, fez que ele caísse imediatamente em si. E ele viu a corrupção que havia nele, no povo dele. E ele falou, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, purifica-me. E o Senhor, o anjo trouxe a brasa do altar, tocou nos lábios dele. E ele então foi purificado de seu pecado. Hoje nós temos a cruz de Cristo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas desde que nós voltemos os nossos olhos para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele por nós, para a glória que ele nos deu e nos deixou. Se nós começarmos a contemplar a glória do Senhor, Senhor, eu quero ver a tua santidade, Senhor, eu quero alcançar entendimento, o que é essa tua santidade, como é ser santo, me ensina, eu quero ver, tira os véus que encobrem o meu entendimento. Quando você vai contemplando e contemplando, eu sei que vai chegar este momento em que a cortina vai se partir e eu vou contemplar o Senhor em sua santidade. E quando eu vê-lo em tua santidade, Senhor, eu vou ser santa como o Senhor é santo, porque eu vou ter um parâmetro. Aquilo que eu vou ver vai me transformar. E aí eu vou obedecer a palavra de Deus, porque o Senhor ordena, sede santos como eu sou santo. Não é? E só tem um jeito de ser santo, é primeiro olhar, ver, enxergar, entender a santidade do Senhor, para que ela seja impressa, nas nossas vidas. E nós temos olhado para tantos lugares errados, temos que contemplar o Senhor, gastar tempo contemplando a Deus. Onde eu estava aqui, gente? Nossa, foi longe, longe agora. A gente estava em Isaías, 60, levanta e resplandece, porque aí vem a tua luz. Aqui, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Então, nós temos aí esta promessa em vários locais da palavra, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós queremos, ir em frente nesta caminhada. Olha, eu tinha escolhido o Salmo 62 hoje também para a gente compartilhar. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando, aí ele vai falando, e ele prossegue, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Em Deus está a minha salvação, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão no Senhor. Eu ia comentar algo, mas aí vai pulando, né? O Espírito de Deus vai me direcionando numa e noutra direção. Eu estava comentando com vocês da nossa oração ontem, e como o Senhor me falou em Isaías, que quando ele contemplou a glória do Senhor, ele foi tomado pela glória de Deus. Quando ele contemplou a santidade do Senhor, ele foi tocado por aquela santidade e ele se tornou santo. Aquilo que nós olhamos, né? E principalmente aquilo que nós temos a visão espiritual, passa a fazer parte do nosso ser. E é isso que eu estava comentando, né? Nós temos que cuidar para que lado estamos olhando, o que estamos olhando. Porque se você olha para a situação do mundo, você vê as trevas que estão se tornando densas. Mas se você olha para o trono de Deus, você vai ver, né, quanto ele tem se aproximado de nós, quanto a glória do Senhor tem crescido, quanto a intimidade nossa com o Senhor tem se aprofundado, e como nós temos que nos achegar a Ele mais e mais, como temos que voltar ao primeiro amor. Isaías ali naquela visão foi tremendo, né? Sede santos porque eu sou santo. Quando você começa a caminhar nas visões de Deus, Ele vai tomando posse da sua vida, né? E Ele vai fluindo através da tua vida, e Ele vai resplandecendo através da tua vida, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Gente, eu não sei o que aconteceu com o meu Face Alive, que eu tenho que mexer nas configurações, porque não aparece mais ninguém. Eu não sei, mais ninguém. Estava tão gostoso, né? Você no Face Alive aparecia, mandava mensagens, eu estava respondendo. E agora eu não sei o que aconteceu, eu vou ter que mexer nas configurações para voltar, para que eu possa voltar a ver vocês enviando as mensagens. Ok? Mais um bom dia, a graça do Senhor, ok? Sobre cada um de vocês, a paz de Deus esteja aí enchendo os corações. Mas por falar em ontem, né, no nosso tempo de oração, de repente o Espírito Santo ele trouxe algo interessante. Eu já falei para vocês uma vez sobre a história da Branca de Neve, como tem ali a história da redenção. E ontem, enquanto orávamos, o Senhor trouxe a história da Bela Adormecida, que tem muita similaridade, né? Porque a Branca de Neve, ela é um tipo da igreja, com as suas vestes branqueadas, que comeu a maçã envenenada, né, do pecado e dormiu, e só pode ser despertada, né, pelo beijo do príncipe. Ela dormiu o sono da morte, como toda a humanidade, porque comeu do fruto proibido, o fruto enfeitiçado de Satanás, né? O feitiço de Satanás enganou Eva e ela comeu. E Jesus veio com o seu beijo para despertar toda a humanidade do feitiço de Satanás, do encantamento que ele jogou. Mas e a história da Bela Adormecida, que veio ontem, né, é bastante parecida, porque ela, quando nasceu, era uma criança, né, muito amada, e então vem as fadas madrinhas. Na hora que a criança nasceu, as fadas aparecem na história. E me parece que são 3 fadas. Eu não lembro quantas fadas, eu acho que eram 3, né? Porque deve ter sido 3, porque tudo na palavra de Deus é 3, e essa história, assim, é uma história bem, bem profética, né? Se você olhar com olhos de ver, as fadas vieram e
as duas primeiras amaldiçoaram aquele bebê e disseram que quando ela completasse, acho que 15 anos de idade, esses detalhes não importam, ela ia espetar o dedo numa roca e ela ia morrer. Né? Ela ia derramar o sangue, né? Espetar o dedo numa roca e ia morrer. E os pais ficaram desesperados, porque aquelas duas primeiras fadas tinham amaldiçoado a criança completamente, não é? E aí surgiu a terceira fada, madrinha daquela criança. E essa terceira fada era uma fada boa, que disse o seguinte: olha, eu não tenho como reverter esta maldição, eu não tenho como anular a sentença que foi dada, mas eu posso transformar este mal em bem. É assim que o Senhor faz, né? Aquela última fada falou assim: olha, realmente tudo que foi falado vai acontecer, mas quando ela espetar o dedo na roca, ela vai dormir por 100 anos, né? Vai dormir por um longo tempo. Mas depois deste período, um príncipe encantado vai surgir e vai despertá-la com um beijo. A gente sabe que este príncipe encantado, né, é um tipo de Jesus Cristo, que vem e nos beija com amor e nos desperta do sono da morte e cancela a sentença de dívida que era contra nós, a sentença de morte que veio, porque o Senhor falou para Adão: o dia em que você pecar, você morrerá. E Adão não morreu fisicamente, assim como a Cinderela, ela não morreu física. Nossa, eu estou misturando tudo as histórias, gente. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida não é a Cinderela. A Cinderela é a outra. A Cinderela é aquela que perde o sapatinho. Não é? A Cinderela é a do sapatinho, que também, né, perdeu o pai e ficou na mão da madrasta malvada, porque isso também é uma coisa em comum nas histórias, né, da Cinderela com a Branca de Neve. As duas perderam o pai e ficaram nas mãos da madrasta, né, que é má, não é? E assim nós ficamos na mão de Satanás, que é mau, né? Perdemos o contato com o nosso Pai Celestial. Mas no caso aí da Bela Adormecida, né, ela dormiu 100 anos. Depois que Adão e Eva caíram no pecado, a humanidade dormiu espiritualmente, o nosso espírito ficou desligado do espírito do nosso Pai, né? Nós dormimos espiritualmente, o espírito ficou inativo, não é? E depois, né, de 2000 anos, veio Jesus Cristo e nos despertou do sono da morte. Esse é o beijo do nosso amado. E é tão interessante essas histórias, né? Como Deus, ele quer quebrar este encantamento. E como ele não anula o que foi feito. Realmente não dá para anular. O Senhor falou: o dia que você pecar, você vai morrer. E não tem como anular, né? Porque o pecado tinha que ser punido com a morte. E o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para morrer, pagar a sentença que foi proferida em nosso lugar, para que então a gente pudesse ser resgatado e sair livre. A última palavra vem de Deus. A última palavra, não é assim que a gente aprende? A última palavra vem de Deus. E nós estamos vendo o mundo aí indo de mal a pior, né? Fruto do pecado, fruto da maldade do homem. E não tem aí como voltar atrás. Mas Deus, ele providenciou o príncipe, né?
E se você quer ser despertado da morte, você tem que receber o beijo de Jesus Cristo, a salvação que o Senhor nosso Deus providenciou através de Jesus. Né? Cada história, né, é interessante, né? Esse conteúdo redentivo que existe em cada uma dessas histórias. Eu amo ver Crônicas de Nárnia. Você já viu Crônicas de Nárnia? Tem muita gente que não sabe que Crônicas de Nárnia foi escrito por C.L. Lewis, era um avivalista dos séculos passados, né? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever a história Crônicas de Nárnia. E na história Crônicas de Nárnia também nós vamos ver o leão, e o leão se deixa dominar pelos demônios, se deixa humilhar pelos demônios, e ele morre no lugar de uma das crianças que tinha traído os seus irmãos, né, com a feiticeira da neve, que é símbolo de Satanás. Então, o leão, ele poderia ter destruído todos aqueles demônios, mas ele, né, se deixa humilhar, eles batem nele, eles cortam o pelo da juba dele, né? E ele se deixa ser morto ali na pedra onde ele foi morto, em lugar do pecador. E por isso, né, como ele não tinha pecado, depois de um certo tempo, na história, ele ressuscita. Né? Ele ressuscita e se une ao povo dele, aqueles que eram parte do exército dele. Ele volta, né, depois que ressuscita, e ele pega todos aqueles que tinham sido mortos pela feiticeira, que estavam cativos, que estavam congelados, né, como que Jesus vai pegar de todas as gerações e vai vir nas nuvens para a peleja definitiva contra Satanás ao lado da sua igreja. Então, é assim em Crônicas de Nárnia, né? O leão ressuscita, ele vai no castelo lá da feiticeira, naquele lugar de morte, e resgata, né? Um símbolo de quando Jesus morreu, ele foi ao inferno e resgatou aqueles que estavam cativos, né? Ele diz que ele desceu ao cativeiro e levou cativo o cativeiro. Enfim, essa história Crônica de Nárnia, ela foi inspirada, né? Já foram produzidas 3, eu já vi até não poder ver mais, literalmente, não posso ver mais porque eu já decorei todas as falas, né? Não tem como ver de novo. Agora eu estou apaixonada pelo filme, você busca lá, chama The Chosen, Os Escolhidos. É uma história, né, de Jesus Cristo, né, narrando quando ele escolheu os seus discípulos, né? Então nós somos os discípulos que Jesus escolheu, e ele escolheu os 12 naquela época, e foi um filme que está sendo feito debaixo de muita unção, está muito ungido, você sente a unção quando você está vendo, e a interpretação de Jesus Cristo também está sendo assim maravilhosa, a personagem que Jesus desenvolve, muito, muito bonito também. Vamos aqui no Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, minha salvação, minha defesa. Não serei grandemente abalado. Deus, ele nos sustenta. Nesses dias, nós estamos ouvindo tanta coisa que pode nos deixar abalado, mas o Senhor é a nossa rocha, a nossa confiança. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que tire das nossas vidas todo medo, que esse é o tempo, né, em que nós precisamos nos enraizar, nos fundamentar, nos colocar firmemente na rocha. Até esse filme, Crônicas de Nárnia, que eu estou comentando, tem um momento em que desce toda uma parede de gelo, uma geleira sobre eles,
E naquele momento, né, o Pedro, ele vai com a espada e enterra a palavra, bate aquela espada com toda a palavra, ó, com toda a força, no pedaço de gelo, onde ele enterra aquela espada naquele pedaço de gelo. E ele e suas irmãs seguram firmemente naquela espada. E então, porque eles estão ali segurando na espada, aquele pedaço de gelo vai para o fundo, mas ele boia. Então, eles são resgatados. Este é o momento de firmarmos na espada, na rocha, na palavra do Senhor, porque nós vamos precisar saber muito bem a palavra de Deus, estar muito bem seguros na palavra, para quando vier os desastres que devem vir aí pela frente, né, coisas mais sérias do que essa pandemia, nós não temamos, nós possamos não temer e confiar no Senhor. Porque a carne, como disse o Senhor Jesus, a carne é fraca. E ele disse, né, quando estava ali no jardim do Getsêmani, inclusive é uma figura muito bonita, Jesus, ali no Getsêmani, quando ele estava intercedendo, orando ao Pai, antes da sua crucificação, que ele fala para os seus discípulos, orai e vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela grita, ela geme, ela fica com medo, ela entra em pânico. Então, por isso, nós precisamos orar e vigiar sem cessar. Quando Jesus estava ali naquele jardim, ele suou gotas e as gotas de sangue. As gotas, né, esse é um fenômeno que acontece realmente, a medicina explica. A pessoa ela fica tão estressada, tão agoniada, que estouram vasinhos no rosto, no pescoço, né? Estouram vasos e a pessoa sangra através da pele. E Jesus ele estava debaixo de uma tensão tão enorme, tão grande, que isso aconteceu com ele. E o suor se misturou com o sangue. E a palavra diz que aquelas gotas de suor misturado com sangue caíram sobre a terra. Como a palavra é maravilhosa e completa e cheia de revelações, né? Quando Deus proclamou a sentença contra o pecado sobre Adão, ele falou, agora você vai ter que plantar para você comer, você vai ter que trabalhar a terra vai ter ervas daninhas, vai ter cardos, abrolhos, espinhos, né? Você vai machucar a sua mão nos espinhos, você vai se cansar trabalhando na terra, porque a terra se tornou maldita. E você vai obter o seu sustento com o suor do seu trabalho. E naquele momento, no Getsêmani, Jesus, ele trabalhou por nós. Ele trabalhou tanto por nós, que ele suou abundantemente. Mas quando ele suou abundantemente, aquele sangue puro, sem pecado, se misturou ao suor e caiu sobre a terra. E quando o sangue de Jesus tocou o solo, ele purificou a terra da maldição. A terra estava maldita, mas o sangue de Jesus destruiu aquela maldição. Não é? O homem não precisa mais suar sangue, né, para obter o seu sustento, porque Jesus, ele suou em nosso lugar, ele sangrou em nosso lugar. E ele purificou, né, quebrou a maldição que estava sobre esta terra. Nós temos que proclamar aquilo que Jesus já realizou através da sua intercessão, através da cruz do Calvário. Nós temos que chamar à existência essas realidades do reino do Espírito, porque Isaías 53 diz que ele já levou sobre si as nossas maldições, que o castigo que nos traz a paz de volta com Deus, estava sobre eles, e pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos
sarados. Tudo isso é uma realidade da fé que nós precisamos adquirir, nós precisamos crer e nos apropriar de tudo isso que o Senhor Jesus já fez por nós. Olha que coisa maravilhosa, né? A intercessão de Jesus no Getsêmani a nosso favor. Ele conquistou a nossa libertação, ele conquistou o perdão dos pecados, quebra de maldição, tudo ali no momento em que ele estava intercedendo antes de ir para a cruz. Ele já tinha obtido a vitória em oração, mas ele falou para os discípulos: orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso espírito está pronto, porque nós nascemos de novo, porque nós somos cheios do Espírito de Deus no nosso espírito, mas a nossa carne, ela treme, nós sentimos pânico, medo, e a nossa carne, ela reage independente, muitas vezes, daquilo que gostaríamos. Você não quer estar ansioso, você não quer estar nervoso, mas quando vem uma má notícia, né, a gente se abala, você começa a tremer, né, o seu estômago se fecha, o seu intestino desarranja, você não tem aquele controle sobre a carne que você precisaria ter. Eu sinto isso na minha vida, né? E eu falo: Senhor, me firma na rocha, me liberta do poder da carne, me liberta dos medos. Como o Senhor falou para os seus discípulos: não temeis, não estejais ansiosos por coisa alguma, não temam, não temam. Eu vou passar por isso, mas eu vou ficar bem. O Senhor vai mandar o Espírito dele, o Espírito Consolador vai vir para ficar com vocês, não é? E vocês vão ficar bem. Jesus falava para eles: eu vou abandonar vocês, eu vou para a cruz, eu vou embora, mas Deus não vai abandonar, vai mandar o Espírito Santo e vocês vão ser fortalecidos. E realmente eles receberam, né, um espírito de ousadia tamanho que eles foram capazes de morrer na cruz, morrer martirizados de várias maneiras. Nós estamos, este é o tempo de buscarmos isso, de estarmos estruturados pelo que vem à frente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então nós precisamos orar e vigiar, orar mais, orar e vigiar, para que o Senhor possa avançar com esta obra em nossas vidas, não é? E não tem lugar mais seguro de que quando nós nos abrigamos no amor do nosso Deus por nós, nesta relação de intimidade, né, de sentir a presença do Senhor. Eu, quando falo com o Espírito Santo, quando eu estou aqui falando para vocês as palavras do Senhor, a minha mão formiga do poder de Deus, os meus pés formigam com o poder do Senhor. Tantas vezes tenho sentido dor de intercessão no coração, como eu amo essas manifestações da presença do Senhor na minha vida. Eu quero senti-las mais e mais, eu quero sentir que o Senhor, Ele está aqui comigo mais e mais. E receber, né, este amor maravilhoso que Ele tem, inexplicável, né, que nós não podemos nem colocar em palavras quando nós sentimos esse toque de Jesus sobre as nossas vidas. Cada pessoa que Jesus toca, antes a pessoa era tão feia, era uma pessoa tão feia, dependente de remédios para dormir, dependente de remédio para pressão alta, dependente de um monte de coisa. Aí, de repente, né, Jesus chega na vida daquela pessoa. Ela abandona as drogas, ela abandona o álcool, ela abandona os medicamentos que entorpecem a vida espiritual da pessoa. Ela abandona o pecado, as situações ilegítimas, o envolvimento, né, com pessoas incrédulas, que Deus condena. Não se coloque em julgo desigual com o incrédulo, o Senhor condena isso. Né? E as pessoas teimam em fazer contrário à palavra de Deus. E aí se colocam prisioneiras de Satanás, né? Ficam aprisionadas
Porque cada vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, você cai em prisão. Né? E Ele nos ama tanto. E esse amor é que nos ajuda a ser fiéis a Ele. Né? Andar nos caminhos do Senhor. Porque Ele nos ama. João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Jesus, né, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. João 4,10. Primeira carta de João 4,10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? E amá-lo também, né? O amor de Deus, ele é perfeito. E vai levar você a amar a Jesus Cristo e amar todos que estão ao teu derredor. E se você é cheio do amor de Deus, Ele vai fazer de você um guerreiro poderoso, um guerreiro em intercessão, em oração, alguém capaz de carregar as dores que estão no coração de Jesus Cristo e gerar salvação na sua cidade, para o Brasil, para todas as nações da terra. Amém? Vamos buscar nesses dias esta presença do Senhor, que nos alimenta, que nos conforta, que nos fortalece. E eu espero que o Senhor te toque agora, mais uma vez, em que estamos encerrando o nosso programa dessa sexta-feira, que Ele possa te tocar, te alimentar com o Espírito dEle, te alimentar com este amor, para que você prevaleça em todas as situações, sendo fortalecido na força do amor do Senhor na sua vida. Amém? Bom, eu fico aqui, né? E eu espero que você tenha um fim de semana abençoado, cheio da graça de Deus. Amém? Paz.